para mais uma vez cumprir com o ID do Senhor. O ID do Senhor é ir pregar o evangelho a toda criatura, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então estamos aqui para cumprir o ID do Senhor, para batizar. Porque Jesus disse que não era só para pregar, mas batizando-as. Só que quando foi em Atos, no livro de Atos, os apóstolos modificaram essa prática. Por isso que nós batizamos em nome de Jesus, porque Jesus ressuscitou e todos os batismos foram feitos em nome dele. Por isso que nós batizamos em nome de Jesus, porque ele é o Salvador. Ele é o Salvador da nossa alma. Por isso que ele é o Salvador. Por isso que nós apresentamos as pessoas a Jesus. A partir desse momento, irmão de Deus, você será batizado em nome de Jesus. Amém. Você não será batizado no meu nome, nem no nome do Cidenilson, nem do nome dos servos inúteis, nem de Aníbal, nem de Emanuel, nem de Tiago, nem ninguém, nenhum dos irmãos que aqui não compareceram. Você será batizado em nome de Jesus, o único e suficiente Salvador da sua alma. Jesus. Você será batizado em nome de Jesus. Aleluia. A partir de hoje você vai ser embaixador de Jesus aqui na terra. Você vai carregar o selo da promessa em você, o selo do Espírito Santo. A partir do momento, aqui é apenas simbólico. Isso aqui é apenas um símbolo. É apenas um símbolo, assim como Jesus fez. Jesus não foi batizado ali para mostrar para nós uma doutrina, não. O batismo não é doutrina. A doutrina é somente a palavra. O batismo era para confirmar, uma confirmação de uma nova criatura. Por isso que Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito, só que essa água não é essa água aqui não. Não é essa água. É a água espiritual. A água que Jesus prometeu para a mulher samaritana. Mulher, a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Esta água que você tem que ser batizado, que é a palavra. Pedro diz que nós temos que ser regenerados pela palavra. Então, aqui é simbólico. Aqui é simbólico. Mas aqui você está confessando diante dos homens e diante da igreja que você, a partir de hoje, você é servo de Cristo. Que você é discípulo, que você é mais um louco aqui nessa terra. Que vai gritar nas ruas que ele salva, que ele liberta, que ele transforma. Amém? Atos, livro de Atos, capítulo 7. Glória a Deus, aleluia. Perdão, o livro de Atos, capítulo 8. Aleluia, Rei da Glória. Vou caçar aqui que eu também não achei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. É. Atos, capítulo 8. Glória a Deus. Verso 26. Livro de Atos, capítulo 8, verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho, e desce a Jerusalém, para Gaza. De Jerusalém para Gaza, que está deserto, no deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosqueias, assim não abriu a sua boca. Da humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, a quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe:
é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. Jubiloso, continuou seu caminho. E Filipe se achou-se em Azoto, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até chegou em Cesareia. Então, esta é uma passagem de um homem que veio adorar o Eterno em Jerusalém. Ele era etíope, ele era estrangeiro. Nós sabemos que os estrangeiros, para poder adorar o Deus Eterno, tinham que ir para Israel, para o templo em Israel, para adorar as festas judaicas. Então esse homem, com costume, provavelmente ele foi adorar o Eterno. E movido pelo Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo levou Filipe até onde estava esse homem. Porque esse homem tinha no coração ardência. Ele sentia no coração que ele precisava conhecer esse Jesus. E ele lendo, muitas vezes nós não sabemos, as escrituras não mostram, mas provavelmente este homem ouviu falar de Jesus. E assim como ele ouviu falar de Jesus, ele provavelmente foi a Jerusalém para tentar saber de Jesus. Muitas vezes ele não achou quem pregasse Jesus lá. Por isso que eu acredito que quando ele vinha no caminho, ele estava caçando alguma passagem da escritura que falasse desse Jesus que muitas vezes ele ouviu falar. Só que ele não compreendia as escrituras, ao ponto que ele estava lendo. Só que Deus, o Eterno, como ele sonda o coração do homem, ele viu pela humildade daquele homem, que era um escravo, era um empregado. Ele mandou Filipe, falou: Filipe, vai Filipe, neste lugar, arrebatou Filipe para chegar naquele lugar e disse: vai Filipe, porque ali tem um homem que quer saber a meu respeito. E ele levou Filipe ali, e aquele homem não entendia de que o profeta estava falando, ao ponto que ele disse: de quem que o profeta está falando? É dele mesmo ou é de alguém? Aleluia, grandioso. E então Filipe esclareceu as escrituras para ele. E ele perguntou para Filipe: ó, que a água, o que me impede de eu ser batizado? Aleluia. Muitas pessoas perguntam: mas você, como que você batiza? Como que nós podemos impedir o batismo de alguém? Filipe não impediu, não. Primeiro você vai ter que fazer um estudo bíblico. Não, primeiro você vai ter que largar isso. Você vai ter que largar aquilo. Não, Filipe disse: se você é certo, se você crê. Ele disse: eu creio. Foi batizado. E depois, Filipe ficou vigiando ele, se ele ia voltar a beber, se ele ia voltar a fumar, se ele ia voltar a pecar. Não. Filipe cumpriu com o ministério de um evangelista. Porque o que é um evangelista? É aquele que anuncia o evangelho. A pessoa quer ser batizada, nós batizamos em nome de Jesus. Só que depois do batismo é ela com Cristo. Ela vai se responsabilizar com Cristo. É ela com Cristo. Nossas mãos estão limpas do sangue da pessoa. Porque quando nós batizamos, nós anunciamos a palavra. Falamos para ela que a partir do momento que ela descer da água, que ela sair desta água simbólica, ela vai ter que beber desta água, ser purificado por esta água. Esta que é a água verdadeira, a palavra. Verdade, meu Não adianta. É por isso que muitos são batizados, dizem que foram batizados, mas voltam ao pecado. Sabe por quê? Porque desceram a água, acreditando que sairia daquela água e seria purificado. Não. Eu seria um hipócrita de dizer para você que você vai sair daquela água ali já purificado. Não. A água que purifica é esta. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Você será limpo pela palavra. Não adianta. Se você sair dali e não se purificar com esta palavra, não ler, não meditar, não buscar, não se consagrar, não vai adiantar nada. Vai ser um sacrifício inútil. Um sacrifício que você perdeu de sair da sua casa para vir para cá. Por isso que a gente anuncia, esclarece as coisas na clara, para que amanhã e depois, não, eu fui induzido a isso, não, eu fiz porque me pressionaram, não. Estamos pregando as escrituras, estamos anunciando, porque você vai ter que ser uma nova criatura, porque aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo ele é bem claro. O apóstolo Paulo ele é bem claro.
Glória ao Criador. Olha o que é que ele fala. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aleluia, Rei da Glória. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo Se fez novo. acabou. Aleluia. Se você está em Cristo, se você renunciou o mundo, se você está aceitou o testemunho de Cristo, porque aqui você vai aceitar o testemunho de Cristo. Porque Cristo foi batizado para nos dar exemplo. Exemplo, se você pegar o batismo de Cristo, em Mateus 4, em Lucas 4, você vai ver, depois que Jesus saiu daquelas águas, não foi a água que purificou Jesus, não. Foi a obediência ao Pai depois daquelas águas. Ele saiu daquela água, a primeira coisa, ele foi tentado. Primeira coisa que vai acontecer, depois que você aceita o testemunho de Cristo, depois que você reconhece Ele como Salvador, você é tentado. Você vai ser tentado, vai ser levado ao deserto, o mundo. Você vai ser conduzido pelo Espírito Santo a partir de agora. Você vai ser conduzido ao deserto, para ser tentado, para ser provado. Porque é igual uma escola de motorista. Para poder você conseguir uma vaga, você tem que ser testado. Eles fazem um teste com você. Ah, eu sou motorista. É, tá bom, vamos fazer um teste. Coloca você no caminhão. Põe um supervisor junto com você e você vai. Põe uma entrega para você entregar e vão coisando você. Vai fazendo um teste. Você vai passando pelo sinaleiro, ele vai anotando. O rapaz passou o sinal certinho. Vai passar pela faixa de pedestre, ele parou. Ó, ele passou por uma sinalização, ele parou. Ele conduziu o caminhão perfeitamente. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te testar, vai te conduzir ao deserto, e depois de você ser aprovado, aí você será considerado discípulo ou servo de Cristo. Todos que nasceram da água do Espírito foram conduzidos ao deserto e foram testados. Nós ainda estamos sendo testados e aprovados, até que nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Só que as maiores provações são no início da nossa caminhada. No início, quando você aceita a fé, a maior provação é essa. Depois, você vai amadurecendo, vai apanhando, vai escorregando, você vai tropeçando, mas vai se levantando e vai criando ânimo e experiência. E você vai adquirindo experiência. Aí as pessoas dizem, não, já é calejado. Sim, já é calejado de apanhar, de sofrer. Mas ele sabe que quando cai, ele se levanta, porque tem um Espírito para consolar ele. É por isso que nós temos um Espírito chamado Consolador. Para que consolar? Porque nós vamos viver chorando nessa terra. É por isso que Jesus disse, eis que eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Porque quando os discípulos estavam tristes, entristecidos, quando os discípulos estavam magoados, chateados com alguma coisa, o Senhor estava ali consolando eles. Olha, bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome, vocês forem injuriados. Bem-aventurados sois vós, quando por causa do meu nome, vocês sofrerem todo tipo de afronta. Porque assim aconteceu com os antepassados de vocês, os profetas. Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque vocês é o reino do céu. Porque Pedro foi confrontado, porque ele não tinha um imposto para pagar. Ele foi confrontado. E o Senhor disse, de quem que estão cobrando os tributos, Pedro? É dos filhos ou dos alheios? Ele falou dos alheios. Dos filhos, ele disse, é dos alheios. Logo os filhos estarão livres. Logo nós estaremos livres disso aqui. Logo estaremos livres dessa terra. Logo o Senhor vai retirar os seus escolhidos. Logo Ele vai levar os seus escolhidos. Aí não haverá mais choro. Apocalipse 21. Aí não haverá. Por que não haverá? Porque enquanto nós estivermos nesse tabernáculo terreno, nós vamos passar perseguição, vamos sofrer. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas eterna no céu. Por isso também gememos, segundo ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Nós vamos gemer, vamos passar por luta, perseguição, afronta, calúnia, enquanto nós estivermos nesse corpo terrestre.
nesse santuário, nesse templo terrestre, para que nós seja revestido do verdadeiro templo, o espiritual, o celeste. Então, hoje é uma nova vida. Hoje você vai sair daqui com a sua escolha. Você escolheu o exército que você quer lutar. Por isso, honre, glorifique esse Senhor que te alistou para essa guerra. Agora é uma guerra. Você foi alistado para uma guerra. O Senhor não chama covarde para a guerra dele. Ele não chama. Ele não chama nenhum covarde. Por isso que ele capacita, ele vai capacitando com a sua palavra até você se tornar varão perfeito. Verdade. E a palavra vai te aperfeiçoando. Amém? Amém. Passar para o irmão Denilson que ele vai estar completando. Falou tudo. Glória a Deus, aleluia. Bom, meu amado Dinei, para nós é um privilégio, meu amado, batizar o irmão, porque nós não fazemos nova criatura, nós simplesmente fazemos aquilo que o Senhor nos ensinou, né? Batizar a toda criatura, aí fazer delas discípulo. Porque muitas das vezes as pessoas elas batizam, mas não ensinam ela a ser discípulo. Não ensina ela a depender do Espírito Santo. Verdade. Não ensina ela a depender do Criador. Aí fica criando alienados, robôs, pessoas que ficam seguindo o sistema religioso. Aleluia. O irmão falou dessa passagem de Filipe, quando Filipe batizou o eunuco. Filipe não mandou eunuco para nenhuma denominação, tanto que não existia, não existe, de acordo com a Escritura, não existe denominação. O que existe é um corpo, o qual todos os que são salvos. A igreja de Cristo não é perdidos e salvos. A igreja de Cristo são só os salvos. São só os nascidos, regenerados, transformados. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, só que o sistema de hoje, nós estamos te alertando, porque o sistema de hoje ele quer fazer de você comércio, como o Pedro falou. Quer fazer de você cliente, porque você é um investidor na obra deles. Porque a obra de Cristo já foi concluída, a obra de Deus já foi concluída há muito tempo, lá na cruz do Calvário. O que você precisa somente é crer, e igual o irmão falou, andar em obediência. Para a gente entender um pouco, para compreender o que o irmão falou aí, que foi maravilhosa a passagem, nós já lemos tantas passagens no nosso batismo, vamos ver Atos 9. Glória a Deus, aleluia. Para você ver o que vai acontecer com todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque muitas pessoas pensam que você vai sair daqui, você vai ser maravilhado, você não vai ter perseguição. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Nós não estamos te assustando, estamos te capacitando. Nós estamos dando a você, por exemplo, o que vai acontecer. Para você estar preparado, para você estar cada dia mais fundamentado na rocha. Versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra o discípulo do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, aleluia, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse: Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E ele disse: Senhor, e disse o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, os conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhes: Senhor, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando.
E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondendo Ananias, Glória a Deus. Senhor, Aleluia, Rei da de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder para dos principais, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante do gentil, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer Aleluia, verdade, Jesus. pelo meu nome. Verdade eterna. Então, nós não estamos aqui para falar para você, ó irmão, você agora vai descer a sepultura, vai virar agora 1000 maravilhas para você. Não, pelo contrário. Se prepara, se capacita, porque o diabo vai levantar contra você, o diabo vai usar família, o diabo vai usar amigos do mundo, o diabo vai usar vício antigo, o diabo vai usar o velho homem, mas não te preocupa, porque o maior é o que está com você do que o que está no mundo. Não esquenta, porque existe um consolador que te consola noite e dia, como o nosso amado que acabou de dizer. Se você estiver firme na rocha e as palavras do Senhor estiverem em você, você pode pedir o que você quiser, inclusive pedir para que o Senhor te livre da tentação, porque você agora não está só. O Senhor falou para Pedro, falou assim, Pedro, quando tu era novo, tu te cingias e fazia o que você queria, ia aonde você queria. Agora você se tornou velho, agora vai pegar você pela mão, vai levar você a lugar que você não quer ir. Você não quer. Você não quer, meu irmão. Você não quer pregar o evangelho. Eu também não quero. O velho homem. O velho homem. Mas o novo homem, nascido da água e do Espírito, o novo homem, que hoje é regenerado, transformado e faz agora a vontade do Pai, este quer. Porque dentro de você existe um Espírito que clama, Abba Pai. Existe um Espírito que clama que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador e fora dele não há salvação. Por isso que nós estamos pregando, meu amado. Lá em 2 Timóteo 3,12, lá fala: todos os que estão em Cristo Jesus padecerão perseguição. Todos. Para que você entenda que o Senhor falou para Paulo: eu mostrarei para ele o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Você agora tem um nome a carregar, não é mais Ednei. O nome que você carrega agora é Cristo. O nome que você carrega é o nome do Criador. Você agora será responsável, não só pela sua vida, não só pela sua alma, mas para a alma de muitas pessoas que vão te ouvir. Glória a Deus! Porque Deus vai cobrar de você. Para você entender o que nós estamos fazendo, irmão, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, mas levou Ednei não está preparado. Não, você nunca está preparado para se batizar. Você nunca vai querer batizar se você for seguir segundo a carne. Mais cedo, quando o irmão estava lendo ali Filipe tinha batizado um Simão. Isso. Só que aquele Simão, ele creu na pregação de Filipe e queria batizar. Filipe foi lá e batizou ele nas águas. Só que quando enviaram Pedro para pregar o evangelho lá em Samaria, ele viu Pedro colocando a mão na cabeça dos demais irmãos e não recebendo o Espírito Santo, o poder que vinha de Deus, aquela virtude que vinha de Deus. Só que Filipe, batizado nas águas, creu na palavra de Deus, queria comprar o Espírito Santo de Deus, queria comprar aquele poder. E Pedro fala: cuidais que o Espírito, que o dom de Deus seja comprado por dinheiro. Tá vendo? Então, o dom de Deus não é comprado por dinheiro. Não adianta. Se alguém te oferecer salário, se alguém te oferecer qualquer coisa para você pegar o evangelho, não é para cobrar nada. Nada. De graça receber, de graça dai. Nós não cobramos nada de você para nós fazer o que nós estamos fazendo hoje. E se Deus permitir, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, nós vamos pregar o evangelho de graça até a nossa partida ou Cristo vir buscar nós. Entendeu? Então, não venda aquilo que o Senhor deu para você de graça. Vai até o fim. Então, Pedro fala que teu dinheiro sirva para a perdição. Tanto que ele pediu para Pedro orar, para rogasse por ele, para que aquela maldição não pegasse sobre ele. Por quê? Porque ele queria comprar o Espírito Santo. O Espírito Santo não está vendo, irmão. É igual Naamã queria comprar, por exemplo, Eliseu falou: não é de graça. Como é que vai pagar Deus? Para pagar tem que pagar Deus. Você faz um milagre, por exemplo, o Espírito Santo te usa, por exemplo. Se for para pagar, tem que pagar Deus, não é pagar você. Você é simplesmente uma ferramenta. Então, meu amado, todos que estão em Cristo Jesus, ele é uma nova criatura. Essa nova criatura não é da boca para fora. Essa nova criatura, ela é espírito. Não é mais aquela velha carne. Paulo fala que todos nós agora fomos crucificados com Cristo, morto com Cristo, sepultado com Cristo e ressuscitado com Ele. Tá vendo? Nós somos ressuscitados com Ele antes mesmo de nós ser ressuscitados, para que nós vivêssemos a novidade de vida.
Colossenses 3 e Romanos 6. Nós agora vivemos a novidade de vida. Nós agora vivemos como se nós fôssemos, nós somos agora homem celestial. Homem ressuscitado agora, em espírito e em verdade. Não aquele homem carnal que fazia a vontade do mundo. Aquele homem foi sepultado, foi morto. Quando você voltar de novo a praticar as velhas práticas do mundo, é como se você ressuscitasse o velho homem. E quando você ressuscita o velho homem, esse é o teu maior inimigo. O teu maior inimigo não é Satanás, não. Satanás, a luta do Espírito Santo não é contra Satanás. A luta do Espírito Santo é contra o velho homem. É contra a carne. Então, toda vida que você pensar em querer fazer algo que é fora do padrão da Bíblia, fora da vontade de Deus, você está querendo ressuscitar o velho homem. Não deixe esse velho homem ressuscitar. Ele já está morto. Porque se ele ressuscitar, aí você pode, por exemplo, padecer. Então, meu amado, nós estamos aqui para falar para você sobre a questão da Escritura. Vamos levar você às águas, por exemplo. Leva isso como um símbolo, que todos os cristãos que teve aqui na terra batizaram aqueles que queriam ser batizados em nome de Cristo. O batismo é em nome de Jesus Cristo, porque nele está toda a plenitude do Pai. A autoridade foi dada para ele, todo o domínio foi dado para ele, por exemplo. O Pai é maior do que ele, nós temos que reconhecer